Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Laser Pod, o nosso podcast dedicado ao universo das terapias fotônicas. Hoje, a gente vai ter uma entrevistadora diferente, muito especial, a base, o cérebro e a ação real da Laser On. Carolzinha, tudo bem? Hoje você que vai me entrevistar? Hoje sou eu que vou te entrevistar. Que medo! Vamos lá, nunca fui eu respondendo aqui, hein? Bom, começando então pela Laser On. De onde que surgiu a ideia da Laser On? Peraí, Carol, se apresenta. Tá. Bom, prazer, eu sou a Carol, trabalho com a Ana aqui na Laser On. Fui aluna da graduação, ela foi minha orientadora do TCC. E agora continuo aqui trabalhando com a Ana. E hoje a gente quer fazer umas perguntinhas para a dona Ana. Então tá bom, vamos lá. Então, a primeira pergunta, como que veio a Laser On? Onde surgiu? De onde surgiu a Laser On? Tá, vamos lá, Carol. Na minha formação, eu já tinha feito o mestrado, sempre estudando ali laser em odontologia. Fiz o doutorado de laser em odontologia também. E eu queria dar aula. Então, eu estava como professora num programa de pós-graduação, assim que eu concluí o meu doutorado, né? E dentro ali desse programa, eu tive a oportunidade de orientar ali vários alunos de mestrado e de doutorado. E eu vi que eu gostava muito dessa área, né? Sempre gostei muito de lecionar, sempre gostei muito da parte da pesquisa também. Mas existiam algumas barreiras dentro da faculdade em termos de pesquisa, em termos de grade horária, organização das disciplinas, como que a gente pode ensinar para os alunos, que eu achava um pouco engessadas, né? E eu queria fazer uma coisa um pouco mais atual, uma coisa que utilizasse aí metodologias de ensino diferentes, que conversasse mais com a necessidade do aluno, que compreendesse as diferentes formas de aprendizado que os alunos têm e dessa forma conseguir levar o ensino do laser para mais gente, de uma forma mais acessível, de uma forma mais compreensível. Então, foi assim que eu pensei. Falei assim, comecei primeiro com cursos presenciais, então eu dava os cursos de imersão em algumas ABOs aí pelo Brasil. Então, por exemplo, na ABO de Pouso Alegre, na ABO de Santos. E desses cursos presenciais ali, durante o momento da pandemia, também foi surgindo uma migração orgânica ali, também por pedido dos alunos de cursos que fossem online, que pudessem aí ser feitos por pessoas que não podiam vir até São Paulo. E foi acontecendo cada vez mais cursos e aulas ali online, junto com os alunos. E até o momento que realmente virou uma plataforma online. E hoje nós temos a modalidade de cursos híbridos e cursos totalmente online, né? E eles têm ali um método de ensino, um método de aprendizado, que ele vai conseguir conversar ali desde o aluno que ainda está na graduação e já quer começar a estudar um pouquinho de laser, mas ele não tem essa base na graduação e ele precisa aprender ali o básico desde o início, até mesmo com profissionais que talvez já tenham habilitação ou que já têm ali um grande conhecimento de laser, mas querem se aprofundar em alguma parte da laser terapia, seja com laser de baixa ou de alta potência, ou que querem mesmo começar a utilizar um equipamento diferente, ou simplesmente se atualizar, né? Porque essa tecnologia, ela tá sempre evoluindo. Bacana. E acho que uma coisa que as pessoas talvez não percebam, mas o logo do Laser On tem um trocadilho aí no logo. Você conta um pouco pra gente do Laser On? Na verdade, a ideia de Laser On, né, já veio ali dessa ideia de que as pessoas deveriam estar utilizando ele o tempo inteiro na clínica, né? Então, o laser ligado. Se você quer usar, ele tem que estar fácil, ele tem que estar acessível, ele tem que estar na mão durante todos os seus atendimentos ali. Porque aí você vai lembrar de utilizar, né? O Laser On. E aí, eu acho que você tá falando mais dos offs, né? Sim! Que, na verdade, vou mostrar aqui na canequinha, né? Então, o nome da Laser On, ele veio disso, né? Dessa ideia de que as pessoas precisam usar o laser o tempo inteiro para conseguir os benefícios em todos os atendimentos, né? Dentro da odontologia. E aí, o off que foi a ideia de um aluno meu, na verdade. Então, o Marcelo Gaspar, ele foi meu orientado no mestrado e durante esse período, como eu estava começando a desenvolver ali a Laser On, um dia ele falou bem assim, nossa, eu fui dar um curso na ABO de Santos, ele era um dos coordenadores lá, ele que me levou para dar esse curso, né, de imersão. Aí ele chegou para mim e falou bem assim, nossa, é Laser On e o resto off.
Aí eu, como assim? A aula tinha sido mais voltada para osteonecrose, né? Não, é laser on, osteonecrose off. Ele mandou isso para mim por mensagem no WhatsApp. Eu falei, nossa, agora eu tenho que fazer isso para tudo. E aí eu comecei a fazer várias coisas, né? Então a nossa caneca principal, por exemplo, ela é aqui: dor off, lesão off, mucosite off, osteonecrose off. A gente tem uma personalizada com as doenças de vias aéreas superiores também, que é a que a gente dá para os alunos quando a gente faz o curso para médicos de laser de baixa potência para vias aéreas. E aí ficou, né? Laser on e as doenças e as lesões off. É muito... Quando eu vi isso pela primeira vez, eu achei super bacana, assim. Eu fiquei, nossa, não tinha reparado nesse detalhe. Não, assim, o Marcelo foi genial. Ele não pensou em usar isso como um dos slogans da Laser On, né? Ele mandou no trocadilho ali numa mensagem pra mim. Eu lembro até que foi o seguinte. Tô lembrando agora exatamente da situação. Ele já tinha dado os cursos, né? Foi meio orientado tudo, mas nessa situação específica que ele mandou essa mensagem no WhatsApp, ele estava fazendo um atendimento, ele tinha um paciente dele no consultório dele, e aí ele pediu uma dica para mim de um protocolo. Aí, quando ele me deu o feedback do protocolo, sei lá, alguns dias depois, ele mandou uma foto, falou que o resultado tinha sido incrível, né? Aí ele mandou isso, tipo, laser on, e aí eu não lembro qual que era a lesão, tipo, lesão off. Aí eu, nossa... E aí começou. Que bacana, muito legal. E aí o Marcelo foi um dos alunos que você conheceu também na pós-graduação, né? Ele trabalhou ali contigo Trabalhou não, foi teu aluno na pós-graduação. Sim. Então você já trabalhou tanto na pós quanto na graduação. E nesses dois períodos, qual foi a matéria que você mais gostou de dar aula, de ministrar ali? Vamos lá. Olha, o que eu mais gosto de dar aula é sobre laser, né? E quando eu estava como professora na pós-graduação, eu dava aula para alunos de mestrado e de doutorado, né? E o nosso curso, ele tinha ali algumas disciplinas de fotônica. Então, eu tinha algumas disciplinas de fotônica e eu amava dar elas, né? Então, eu tinha... Ai, caramba, não sei se eu vou lembrar os nomes agora. Mas tinha uma que era inovação em especialidades da fotônica, em especialidades odontológicas, alguma coisa assim. E era uma disciplina que eu adorava, porque eu podia aprofundar os conhecimentos, né? Falar ali com profissionais que já tinham alguma experiência com laser e trazer convidados para a disciplina também para falar. Isso era muito legal, né? Infelizmente, não tem aula de laser para a graduação, né? Então, acaba que eu consigo ensinar laser para os meus alunos de graduação através da Laser On, porque a gente tem, né, a possibilidade dos alunos ingressarem enquanto eles ainda estão na graduação, né? E das disciplinas de graduação que eu mais gosto, para dar para os alunos, eu gosto muito de clínica integrada. Gosto da clínica integrada porque eu sou clínica, eu gosto muito da clínica geral, eu tenho um olhar, principalmente por usar muito laser, e o laser a gente pode aplicar em todas as especialidades, né? Onde eu olho ali para o paciente, eu já vejo todas as necessidades que ele tem ali na boca, né? Então, eu gosto de estar na clínica integrada, porque você não se limita, né? Você olhou ali, o paciente tem uma necessidade de dentística, de pério, de cirurgia, enfim, o que ele tiver, a gente consegue instruir o aluno para ele olhar para o paciente como um todo e realmente oferecer o tratamento, fazer um diagnóstico completo e oferecer ali o tratamento completo para o paciente, né? Então, eu gosto muito da clínica integrada. E eu tenho um xodó pelo tempo que eu fiquei dando aula de odontopediatria na FMU, né? Apesar de eu não ser odontopediatra, eu dei aí por 3 anos, né? A disciplina de infantil 1. E eu adorava, uma disciplina muito gostosa de dar, muito leve, os alunos interagem, todo mundo gosta, aquele primeiro contato com a odontopediatria. Era uma disciplina mais teórica ali, mas muito gostosa também. Também gostei muito do período que eu dei essa disciplina. Se você tivesse que mudar a grade da matéria de pediatria, colocar o laser ali em algum período, o que você colocaria ali de importante? De repente, de protocolo, de algo do tipo? Bom, primeiro que eu colocaria o laser na grade da graduação, né? Pra tudo. Mas na pediatria especificamente, eu acho que tem 3 situações principais que a gente pode pensar, né? Então, uma delas, talvez pensar ali, seria um pouco mais multidisciplinar, mas
pensar junto com vias aéreas superiores, por exemplo, quando a criança tem ali... Então, pensa na pediatria, a gente pega muita criança que às vezes é um respirador bucal, às vezes ela tem um bruxismo porque ela é um respirador bucal, e aí além de você conseguir atuar com, por exemplo, aparelhos ortopédicos e outras, e também melhorando ali os hábitos daquela família, daquela criança para corrigir isso, você conseguiria com laser também reduzir os problemas ali respiratórios e ajudar a agregar em resultados clínicos. Então, isso eu acho muito interessante. Acho também todas as situações clínicas onde tem ali um processo infeccioso, então criança, por exemplo, com lesão mão, pé, boca, sapinho, tem protocolos muito interessantes com laser de baixa potência, né, técnica do APDT, que dá para fazer, ou mesmo laser para uma analgesia quando o dentinho da criança está nascendo, também pode ser uma possibilidade. E aí, uma coisa que eu acho que talvez não iria ficar na graduação, mas poderia ser dado como conteúdo teórico, né? Também a possibilidade de tratamento de freios linguais, né? Então, pensando ali nos bebês que às vezes têm uma dificuldade de amamentação e precisam fazer uma frenectomia, então a frenectomia com laser de alta potência, sensacional para esses casos, né? Aí a gente acaba saindo um pouquinho do que a graduação iria fazer. Mas por que não ter isso já sendo falado na graduação, já ensinado como uma possibilidade, né? Então, acho que essas são as que eu pensei agora, né? Mas tenho certeza que vão ter outras que eu não estou pensando agora. E você já tem muita experiência com esses tipos de protocolos, né? Você recebe no seu consultório exatamente esse tipo de situação. Só para fazer isso, eles te encaminham os pacientes. E eu acho que isso são coisas que a gente, como aluno da graduação, não tem esse contato, né? De ver e praticar. E eu acho que é muito interessante, realmente. Se tivesse isso na grade, ficaria bem completo a nossa graduação. E qual que foi o momento na sua carreira que você falou, não, eu quero ser professora? A gente sabe ali que tem a possibilidade de você, no doutorado, ser pesquisadora, mas o momento falou, não, quero lecionar, quero ser professora. Na verdade, eu sempre quis, sim, desde criança. Mesmo antes de escolher uma profissão, eu sempre gostei de falar, né? Pra caramba. Sempre gostei de explicar, sempre fui muito estudiosa também, então eu sempre estudava muito e eu gostava de ensinar os meus coleguinhas, as pessoas. Então, eu sempre achei que eu ia ensinar, não importa no que eu fizesse. Eu nunca me vi como uma professora de pedagogia, por exemplo, então fazendo uma alfabetização mesmo de criança, mas eu sempre imaginei que para a carreira que eu fosse, eu ia acabar, de alguma forma, entrando na docência, né? E aí, enfim, indo para odonto. Quando eu estava na graduação, eu já imaginava que em algum momento eu iria fazer mestrado e doutorado com o intuito de também lecionar, além de clinicar. Entendi. E qual foi o caso, assim, que marcou a sua vida? Quem acompanha a Ana nas aulas, sabe que tem o caso queridinho dela, que é da Dona Mirtz. Mas ele foi o caso que mais te marcou ou teve outros casos, assim, que você teve um impacto quando você presenciou ali? Ai, Carol, muitos, viu? Muitos casos. Eu acho que eu vou lembrar... Muitos casos me marcaram, sabe? Durante a minha carreira, né? Então, esses casos de osteonecrose, por exemplo, de pacientes oncológicos ali no Instituto Sorrir para a Vida, com certeza me trouxeram um aprendizado muito grande. Mas... eu tô lembrando aqui a primeira vez que eu me senti, eu falei assim, caramba, acho que eu posso ser boa nisso. Eu lembro que eu tava na graduação e eu tinha meu primeiro paciente de pediatria, eu tinha que fazer um aparelhinho ortopédico para ele, né? E aí eu lembro que a mãe dele chegou, eu me formei pela Unicamp, né? Então ela chegou ali na clínica da Unicamp com ele, e eu lembro dela falar assim que... ai, mas olha, nenhum dentista consegue moldar ele tem muita ânsia, por isso que ele não fez o aparelho, vocês não vão conseguir. E aí, nossa, eu estudei, eu me preparei, eu falei assim, como é que eu tenho que fazer? Eu vou dar gelo pra criança chupar, vou fazer... sei lá, eu não vou lembrar exatamente... Mas eu sei que eu consegui fazer a moldagem dele, e a gente fez uma moldagem, e ela ficou ótima, e o menino não teve enjoo, e a gente fez o aparelho, e foi assim, eu me senti muito realizada, sabe? Daquela mãe vir com a experiência da criança que tinha passado com profissionais já formados, e eu era aluna da graduação,
e trazer isso pra mim. E, nossa, eu consegui fazer o que outros profissionais não conseguiram. É uma coisa besta, né? Mas isso foi uma coisa que eu falei assim, caramba, olha, acho que dá pra fazer uma coisa legal. E uma outra coisa que me marcou muito foi um paciente que me deu eu já ganhei muitos presentes de pacientes, mas uma vez eu atendi um senhorzinho, que é bem idosinho, eu tava fazendo uma prótese total nele, né? Eu sempre tenho que puxar um papo ali com a pessoa e tal, não sei o que. Eu sabia que ele vivia meio que numa chácara, assim. Então eu sempre tentava puxar um assunto que fosse de interesse, Sim. assim, né? Aí ele falava das plantas, da chácara dele, falava da horta, tal, não sei o que. Aí um dia ele tava falando do pé de amendoim. E aí eu falei assim, nossa, eu nunca vi um pé de amendoim. Eu falei assim, não faço ideia. Tipo, aí ele me contando que o amendoim tava dentro da terra. Aí eu sabia, né? Pô, é uma leguminosa, mas eu dei corda, sabe? Eu falei assim, é mesmo, dentro da terra. E aí eu contando. Bom, resumindo, próxima consulta, esse senhorzinho chegou e ele trouxe um saco de lixo preto, enorme, e veio arrastando, entrando ali dentro da clínica. Que é isso? Ele me deu um pé de amendoim. Igual o amendoim, a parte da amendoim, é a raiz dentro da terra. Ele trouxe aquele tanto de terra ali. E você Então, plantou? isso me marcou. Eu plantei, mas eu lembro que na época eu morava numa casa que não tinha um quintal, né? Aham. E aí eu tinha um vaso só, assim. Não foi muito pra frente, né? Mas isso eu já não contei pra ele depois. Imagino, porque... Imagino que você já tava em São Paulo, provavelmente, né? Então, Não, na tava- verdade, esse paciente era um paciente da faculdade também. Ah, entendi. Esse era da faculdade, mas é que foram dois que eu... Duas situações. A primeira situação que eu falei, caramba, legal o resultado. E essa outra, aquela coisa inusitada que eu nunca esqueci, assim. Foi engraçado, porque era na clínica da faculdade e o meu box era a entrada aqui e o meu box era do outro lado, era na última parede. Então ele atravessou a clínica inteira arrastando aquilo. Coitadinho. Todo mundo, o que é isso? O que é isso? O que é isso? Ainda bem que foi um pé de amendoim, né? Era ainda pequeno. Já pensou se você falasse de alguma árvore grande? Mas aí talvez ele não ia... E o pior é que, tadinho, eu acho que ele vinha de transporte público, ônibus, sei lá, não faço ideia como ele trouxe aquilo. É. É. E nessa linha de coisas que marcaram sua vida e de apresentação, que você já fez muitas apresentações em congressos, eventos Aham. e faculdades, qual foram delas que você mais marcou você? Apresentações que mais me marcaram. Muitas, né? Muitas me marcaram. A defesa, né? De mestrado e de doutorado, claro, que é sempre um grande evento, né? Apresentações em congressos internacionais também. Teve um congresso da WALT, né? Que é o World Association for Laser Therapy, que foi bem especial para mim, porque era a minha primeira apresentação internacional em inglês, de um trabalho científico, porque eu estava ali no comecinho do meu mestrado, né? Então, eu lembro que eu fiquei muito nervosa, o medo de falar inglês também, né? E foi ótima, foi muito boa, foi excelente, deu uma destravada, né? E, bom, eu ficava... Me marcou, inclusive, pelo estresse, as apresentações que eu tinha que fazer quando eu estava no meu doutorado de sanduíche, porque eu fiquei 1 ano e 3 meses nos Estados Unidos, em Harvard, durante o doutorado. E lá a gente tinha que, semanalmente, levar resultados novos e fazer o lab meeting, né? Na apresentação do lab meeting, né? E essas eram tensas também. E acho que foram muitas apresentações. E de história... Agora é engraçada, né? Mas na época foi bem crítico, né? Teve um inciso de uma apresentação lá do Instituto Sorrir para a Vida, que eu ia ser palestrante, aí não era uma apresentação de congresso, né? Eu ia ser palestrante, né? Convidada, e eu tava com a minha aula toda pronta, né? Isso, sei lá, é na época que a gente não deixava arquivo em nuvem, não tinha Google Drive, né? Era tudo ali no computador e no pendrive, né? E eu acabei a minha palestra, e na hora que eu fui salvar no pendrive, tipo, o meu computador simplesmente pifou. E eu não consegui salvar a aula. E o computador pifou. E eu perdi a aula. E era a noite da véspera da minha apresentação, que eu ia fazer de manhã. Então, eu fiquei a madrugada inteira. Primeiro, eu perdi horas achando que eu ia conseguir salvar. Aí, cheguei à conclusão de que não. Aí, eu chorei horrores. Aí, eu peguei o computador do meu noivo, na época, né? Porque... Do Rafa, né? Do Pipo.
porque o meu realmente não estava ligando, meu computador, e comecei uma aula do zero, assim, tipo, pegando coisas de outras aulas que eu tinha, né? Eu sabia a linha do raciocínio e fui. E aí eu fui montando, assim, depois eu fui pro congresso no carro, ainda mexendo. Eu cheguei no congresso, tipo, o palestrante antes de mim tava apresentando e eu ainda mexendo. E até quase subi no palco, eu ainda tava. É isso. Detalhe, né? Num computador que não é seu. Então não tava os seus arquivos ali, né? Não, então... sorte que muita coisa fica... O e-mail era a nuvem da época, né? Então, a gente mandava tudo por e-mail, então tinha ali, né? Tinha até versões ali quase prontas daquela aula no e-mail, mas, né? Mesmo assim, foi muito estressante, né? Ah, imagina. E de bom... muitas foram boas, claro, mas teve o... Eu não diria que nem que foi a apresentação que marcou tanto, né? Mas um resultado que foi muito legal foi quando a gente apresentou na ABLUS, a Associação Brasileira de Laser em Odontologia e Saúde, aqui no Brasil. Não lembro o ano, 2019, talvez, 18, não lembro, acho que 19. Eu escrevi 2 trabalhos. Eu escrevi o meu trabalho do doutorado, na época, que estava em andamento, né? Para uma categoria. E no clínico, a gente colocou ali uma série de casos clínicos do Instituto Sorrir para a Vida, né? Que aí eu montei o trabalho, a Marisa, né? A doutora Marisa Helena, ela apresentou o trabalho, porque uma pessoa não podia apresentar 2. Então, ela apresentou e eu era a segunda autora, e eu apresentei o meu do doutorado, né? E a gente ganhou o primeiro e o segundo lugar desse congresso. Que incrível. Então, foi muito legal também. Que incrível. Que ótimo. Muito bacana. E hoje em dia, você olhando para sua carreira, aqui passou, agora que já passou alguns anos, se você estivesse se formando hoje, você repetiria o mesmo trajeto ou você mudaria um pouco o caminho? Como seria hoje em dia? Olha, eu gosto muito de como eu estou na minha carreira hoje. Eu amo realmente o que eu faço, o rumo que a minha carreira levou, tanto na parte clínica quanto na parte acadêmica e agora como empreendedora também, né, na Laseron. Então, eu diria que eu não mudaria, porque eu não sei aonde eu teria chegado se eu tivesse mudado alguma coisa, mas com certeza teria sido muito mais fácil se eu tivesse encurtado caminhos. Então, eu queria ter o conhecimento, a visão que eu tenho hoje do laser no consultório, em todas as aplicações, a visão também do consultório como uma empresa e do curso de lasers como uma empresa. Então, essa ideia de ser um profissional autônomo que nós dentistas somos, mas com o olhar de que nós somos empresários e agregando a tecnologia do laser, eu gostaria de ter tido esse clique que eu tenho hoje antes, né? E aí o que eu tento fazer hoje, então, com os meus alunos é encurtar o caminho deles, né? Eles não precisem fazer habilitação, mestrado, doutorado e mais tantos anos, eu tenho 16 anos de formada, né? Para conseguir chegar nessa maturidade, né? Então, com os cursos da Laseron, eu tento encurtar o caminho dos meus alunos, empacotando tudo que eu tive de conhecimento e continuo buscando sempre mais conhecimento para encurtar o caminho dos outros. Eu acho que eu diria que é isso. Da minha carreira, ela foi a minha história, foi o que me fez chegar e ter essa maturidade. Talvez eu quisesse ter tido um pouco mais de maturidade profissional um pouco antes, mas foi o meu caminho. Muito legal. E eu, como aluna da Laseron também, né? Eu posso dizer que minha mente abriu muito, principalmente no último ano da faculdade, quando a gente tinha na FEMU, né? A gente tem os rounds clínicos. E quando os meus colegas apresentavam rounds clínicos, eu falei, nossa, se eu tivesse um laser... Esse caso clínico com laser seria tão mais fácil. E aí, você vê que a gente vai pensando realmente em tudo. Você não consegue pensar na clínica, só na clínica, sem o laser. O laser tá incluso ali na clínica. Uhum. Inclusive, não só o laser de baixa potência, mas o de alta. E os LEDs aqui, por exemplo, os evidenciadores que você utiliza e que você acompanhando ali, você vê o quão útil eles são, o quanto eles são importantes. E casos que... Bom, você pode falar muito melhor do que eu, mas em casos de osteonecrose, em casos ou então mais simples, né, como de restaurações e tudo, que você consegue enxergar com tanta clareza.
E quem foi aluno nas clínicas de urgência também teve essa oportunidade de acompanhar. Porque bom, eu coordeno hoje a clínica de... Não sou a única professora da clínica da urgência, logo só tenho eu de urgência ali na FMU hoje. E eu sempre levo ali o meu laserzinho debaixo do braço. Porque é um momento de oportunidade que a gente tem uma aula um pouco mais livre ali com os alunos e que, além deles fazerem os atendimentos de urgência, a gente sempre mostra para eles como é que usa, às vezes faz algum atendimento também. É um momento ali mais descontraído de ensino que eu consigo ter com os alunos, que eu consigo incluir ali um pouquinho do laser também. Eu acho que os alunos agradecem muito disso. Porque que bom. Alguns relatos que eu vi falam, nossa, que legal aquele equipamento. Ou então, nossa, queria aquele equipamento na minha vida. E é muito bacana a gente ter esse contato antes, né? É verdade. Eu levo muito eu sempre ando comigo quando eu vou para a clínica da graduação e na urgência também, o evidenciador ultravioleta. E eu tenho aquele Evince da MM Optics, né? Então, com ele você consegue ver ali, evidenciar, por exemplo, a divisão entre dente e materiais restauradores. Você consegue ver, por exemplo, uma diferença de tonalidade ali, de fluorescência no dente que tá, no esmalte que está cariado para o dente saudável. Você consegue ver também quando ainda tem biofilme maduro, depois de uma raspagem. Então, eu sempre, inclusive quando os alunos fazem raspagem, eles me chamam para olhar lá, ai meu Deus, ela vem com aquela luzinha, porque aí eu faço uma varredura ali minuciosa. Mas é legal, porque o aluno consegue enxergar aquilo que eu tô vendo. Uhum. Porque o negócio literalmente fica fluorescente, né? Fica muito mais didático, muito mais fácil. Eu acho que esse aí é o que os alunos mais falam. Nossa, eu quero um desse. É mesmo. eu posso acompanhar isso no consultório, né? Porque eu acompanho você, mas... Uhum. Eu acho que todo mundo deveria, pelo menos, pesquisar sobre pra ver. Porque pra quem tá começando e quer... né, ali aprender um pouco mais e tem um pouco de insegurança, ele te dá uma segurança de que tá tudo certo. É um equipamento, ele é um auxiliar de diagnóstico, né? Então, a principal diagnóstico nosso, com certeza, é o visual e no tato, né? Mas ele ajuda muito, assim. Principalmente quando você tá fazendo um trabalho mais minucioso, é um auxílio mesmo. E quando que foi seu primeiro contato com os lasers de alta potência? Eu não vou lembrar exatamente o ano, tá? Uhum. Mas eu comecei... Desde o início, na verdade, né? Eu comecei a trabalhar com laser em 2012. Desde 2012 eu já fazia alguns atendimentos com diodo de alta potência, né? O primeiro contato mesmo foi no Lelo, onde eu fiz a minha habilitação, né? E ali, enquanto eu estava como aluna de mestrado, lá tinham vários equipamentos de laser de alta potência, né? Então, eu tive a oportunidade de ver algumas professoras, como a Luciane Azevedo, por exemplo, fazendo procedimentos. Ela fazia muito frenecto, né? Em criança. E de fazer também alguns lá, com lasers de diodo de alta potência, com lasers... Eles tinham neodimo de alta potência na época também, hérbio. Não é o Light Touch que tem hoje, era um hérbio mais antigo ali que tinha no momento. E eu já tinha esse contato ali, enquanto eu estava estudando, né, no mestrado, depois no doutorado. E nesse meio tempo também, aí no consultório, né? Ali no Instituto Sorri para a Vida também já tem alguns anos que tem diodo de alta potência, então a gente faz procedimentos cirúrgicos lá. Para muitos alunos, o laser de alta potência é algo muito longe, é algo muito distante. E como que você acha que os alunos devem, né, agora estão recém-formados, ou até mesmo que já estão na graduação, nos anos finais, como eles devem se programar para ter um laser de baixa, um laser de alta, e como que deve ser esse preparo para implementar? Bom, a gente tem uma vantagem incrível no Brasil, porque é que a gente pode parcelar, né? Quando você tá fora do Brasil, você tem que pagar no cash, né? À vista. Então, eu acho que é isso. Você tem que primeiro observar aquilo que é possível caber no teu bolso naquele momento, planejar o investimento que vai ser feito, mas principal, planejar usar. Porque quando você usa e você vende os seus tratamentos, você paga de volta o seu investimento, né? Então, na verdade, não existe um custo do equipamento a partir do momento que ele está em uso na nossa profissão.
porque você atendeu para o seu paciente. Seu paciente pagou pelos procedimentos e o equipamento vai se pagando, né? Então, acho que existe ali a questão de você saber planejar como que você vai precificar corretamente, como que você vai oferecer tratamentos novos, como fazer um valor, como colocar um valor agregado ali no seu atendimento com seus pacientes, e com isso você vai ter o retorno do seu investimento, né? E aí, para você dar o próximo passo em equipamentos mais caros, também é um planejamento. Então, estou fazendo os atendimentos, estou vendo os resultados. É óbvio que, além do planejamento financeiro, tem que ter o intelectual, né? Você tem que estudar, você tem que saber o que está fazendo, aprender, entender. E, principalmente, eu acho muito importante começar a fazer os cursos de laser no momento que você está adquirindo o seu laser de baixa. Mas já estudar os lasers de alta. Por quê? Porque no momento que você entende o que ele realmente faz, aí você vai decidir se esse investimento é para você. Eu vejo pessoas que compram no impulso, porque acham que vai ser o marketing, vai ser incrível, mas não se preparam para saber usar. E aí elas não conseguem extrair o potencial realmente que você pode ter na sua clínica tendo os lasers de alta potência e se frustram achando que o investimento é caro. E então eu acho que quando você começa, se você só estudar e você nunca começar a aplicar, você também vai se frustrar. Porque você nunca vai ter a prática daquilo. Você nunca vai estar seguro para fazer e você não vai conseguir ter o seu retorno do seu investimento, mesmo no curso. Então, acho que o ideal é você tentar divide, parcelas pequenas, tenta adquirir o seu laser de baixa potência e um curso minimamente introdutório, para você saber o que você está fazendo. E a partir daí você vai evoluindo em cursos que te aperfeiçoem mais na Laseron. Na Laseron. E também, se você, dentro do contato que você vai ter com os outros lasers, no próprio curso, tanto com a teoria quanto com a possibilidade de fazer prática com lasers de alta potência também, você vai enxergar se para a sua realidade clínica, para onde o rumo da sua carreira vai ou onde você pretende que a sua carreira chegue, ele faz sentido você agregar essas outras tecnologias e pensar e se planejar para fazer esses investimentos. Acho interessante também que algumas pessoas acham que laser é uma área específica. A área do laser, mas na verdade o laser ele se engloba em todas as áreas, qualquer área que você trabalhar, né? E às vezes conversando com alguns colegas, não, mas eu não quero fazer laser terapia. Ele falou, não, mas não é uma especialidade. Você vai agregar na sua especialidade, independente dela em qual for. Exato, né? Porque a gente até fala, nossa, ele é um especialista de laser, mas porque você fica... Uhum. Né? Você se torna especialista pela prática e pelo quanto que você estudou e aprendeu. Mas você pode ter a especialidade que você for, você vai encontrar aplicações para agregar o laser e melhorar o resultado clínico. Seja você um periodontista, uma pessoa da dentística, da endodontia, da cirurgia, da ROF, da estomatologia, pediatria, etc. A gente... Bom, quem é da Laseron já enxerga isso. E se você ainda não enxerga, conselho, pelo menos assistir uma masterclass. Que eu acho que já abre sua mente e você consegue enxergar outras possibilidades. Sem dúvida, Carol. Eu vou devolver a pergunta para você agora. Pode falar, Você não tá esperando por isso. Não. Eu quero que você me conte, Carol, a pergunta que eu faço para todos os convidados aqui. Como o laser mudou a sua vida? Muito. Eu não consigo nem começar como explicar. Bom, primeiro eu conheci a Ana, porque eu fui atrás dela para fazer uma iniciação científica. E aí, quando você ainda estava na graduação, Estava na graduação, estava no terceiro ano da graduação, no começo do terceiro ano. E aí a gente começou a conversar sobre isso, e aí, em paralelo, eu comecei a fazer os cursos da Ana de laser. E aí eu comecei a ver o quanto ele era... incrível ali, principalmente nos casos do Instituto Sorrir pra Vida, que foi os primeiros cursos ali. E aí, então, comecei a trabalhar com a Ana um tempo depois, ali como estagiária. E entrei na Laseron.
E a Laseron, comecei a ver uma aula, falei, nossa, que interessante, nunca tinha pensado nisso. Aí, de repente, cada dia era, nossa, que interessante, nunca tinha pensado nisso. E aí, de repente, chegou no momento que praticamente tudo que eu via na faculdade, eu queria acrescentar um laser ali, e eu via os resultados clínicos na Sorri, no consultório, e foi incrível ter essa experiência. E aí, tanto com laser de baixa, tanto com laser de alta, você vê resultados que é surreal. Muito surreal. Eu fui paciente da Ana em alguns procedimentos, como, por exemplo, de protocolo preventivo de herpes, protocolo de herpes, e coisas que pra mim ficavam 1, 2 semanas ali, no dia seguinte, sem nada, tranquilo. E você ter essa experiência de você também ser o paciente, é muito legal. Que você vê o que é um procedimento, que o paciente... Eu não senti nada, por exemplo, nos protocolos que foram feitos, e o resultado que me deu foi muito incrível. Eu posso falar para o paciente, não, funciona, a laser funciona. E eu acho que minha mente, hoje em dia, ela funciona muito no olhar clínico, voltado sempre com alguma coisinha. E se eu acrescentar isso daqui? Acho que valorizou muito a odontologia, me deu um olhar que eu ainda não tinha antes. E antes eu escutava, o laser não funciona. O laser é só uma luzinha, é só um marketing que as pessoas fazem. E aí você vê que não é um marketing, é realmente totalmente diferente do que as pessoas que não têm um contato pensam. Legal, Carol. E eu acho que é interessante, assim, ressaltar que você fez os cursos Sim. que a Laseron oferece para alunos que ainda estão na graduação, Sim. quando você estava na graduação, e que você fez a sua habilitação de laser assim, quando você estava ali recém-formada já, né? Então, ou seja, você já tem um título de habilitada em laser em odontologia, mesmo antes de ter 1 ano de formada, né? Pensando aí, qualquer outro título que você fosse obter, né? Então, de especialização, você teria no mínimo 1 ano, 1 ano e meio, até você ter realmente uma certificação ali reconhecida pelo nosso Conselho Federal de Odontologia, né? Então, essa possibilidade de você fazer um curso que tem uma carga horária que é mais rápida e já obter um título, te deixa um pouco à frente também, né? Sim, com certeza. Foi uma experiência muito boa. Acho que eu não consigo hoje em dia viver sem pensar no laser na odontologia. E você já tem... sem contar que você já tem mais uma conquista também. Sim. O que você fez nesse CIOSP, Carol? Primeira coisa comprada após ter se formada foi um laser. Foi lá meu laser de baixa pra poder... Falei, não, Ana, eu não vou conseguir colocar em prática se eu não tiver um laser. Eu preciso ter um laser. O seu laser. O meu laser. Então agora a Carolzinha é a mais nova dona e proprietária de papel passado do seu próprio laser, meu laser de baixa minha potência. Seu laser, sua vida. Parabéns, Carol. Muito obrigada. Parabéns pelo seu investimento. Muito obrigada. Desejo muito sucesso clínico. Agradeço. Mas uma coisa legal da Laseron é que mesmo após a habilitação, o aluno tem esse acompanhamento, né? Então, qualquer momento, qualquer dúvida, Ana, socorro, me ajuda nesse caso. E isso é para todos os alunos, né? Isso eu acho muito válido. A gente fica com uma comunidade ativa, né? Tem a comunidade dos alunos da Laseron Academy e eles têm acesso ali a vários produtos que a gente tem na plataforma. A gente pode deixar um link aqui depois para quem quiser conhecer um pouco mais da Laseron, do site da Laseron e também da Laseron Academy, né, Carol? Sim. Para conhecerem ali como são. A gente está falando aqui um pouquinho do curso voltado para a graduação, mas a gente tem habilitações, inclusive mentorias voltadas para o uso do laser de alta potência também, né? Que é outra coisa que eu tenho atuado bastante. Acho que naquela hora que você perguntou quando o laser de alta entrou na minha vida, eu comentei ali as primeiras experiências com o diodo de alta, que já tem ali muitos anos. E o laser de hérbio, de alta potência, né, o Light Touch, eu comecei a usar há 1 ano e meio, né, principalmente nos pacientes, ele entrou ali pro consultório para atender ali os pacientes de osteonecrose, principalmente, né, para os casos de osteotomia, e hoje eu uso praticamente para todos os pacientes, da mesma forma que o laser de baixa potência, né, então realmente, e por isso a gente tem também imersões em laser de alta potência. Sim. Né? E mentorias aí para ajudar os profissionais também a como
otimizar o uso dos equipamentos que eles têm no consultório e obter o máximo de resultados, realmente conseguindo utilizar no máximo de utilizações clínicas ali também. E claro, né, obtendo o retorno dos seus investimentos feitos, né? Acho que uma queixa que, acompanhando ali, muitos profissionais fazem é que, eu uso, mas uma vez por dia, um paciente ao outro, e... Não, gente, tem que ser laser on real. Olha eu aqui. Tem que ser laser on real. Ele tem que estar ali para você, todos os pacientes, todos os seus atendimentos, acredite. Se você parar para pensar, existe alguma forma de você agregar o laser e você não só melhorar o resultado, mas você agregar valor perante o seu paciente. Pô, esse dentista faz uma coisa diferenciada, ele tá fazendo uma coisa que os outros não fazem, e ele traz um resultado que os outros não trazem. Ele me atende com mais conforto, eu tenho uma cicatrização melhor, eu tenho menos dor, enfim, é só realmente benefícios, né? E isso eu acho que vai segurando seus pacientes, né? É um jeito de você captar os pacientes. Porque tem caso lá no consultório que o namorado trouxe a namorada, que trouxe a mãe, que trouxe o irmão. E foi assim, porque não troca mais. Porque a experiência que eles tiveram, o resultado que eles tiveram foi algo que não tiveram em outro lugar, né? Sim, eu falo que... Antigamente eu falava que o laser muda o prognóstico clínico das lesões, e isso é verdade. E hoje eu acrescento mais, ele muda a experiência do paciente também. E todo mundo falando sobre isso hoje, né? Sobre a importância em todos os serviços de você agregar ali uma experiência personalizada de qualidade e humanizada nos atendimentos, né? E nos atendimentos odontológicos é o mesmo, né? E uma excelente forma de você entregar um atendimento personalizado e de qualidade e trazer uma experiência extremamente positiva para o seu paciente é reduzindo a dor e o desconforto que ele sente na cadeira, porque são as maiores dores dos nossos pacientes. Eles têm medo de dentista e têm medo de sentir dor e têm medo do desconforto. Então, conseguir sanar isso usando os lasers é uma grande forma de um marketing positivo, né, para você realmente conseguir fidelizar os seus pacientes e atrair pacientes novos. Bom, muito obrigada, Ana, por responder as perguntas de uma aluna curiosa. E, bom, agradeço por estar aqui hoje. É isso, Carol, eu que agradeço. Obrigada pela parceria, obrigada por você cuidar tão bem da Laser On comigo. Obrigada. E vejo vocês no nosso próximo episódio. Aliás, não sou eu que tenho que encerrar isso, gente, desculpa. Bom, muito obrigada, gente, pela participação. Espero vocês nos próximos episódios.